Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Com os comentários do irmão Maina. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bom, chegamos então no capítulo 5 de 2 Coríntios. No capítulo 4, nós vimos Paulo falando dos sofrimentos aqui nessa vida, das perseguições, dos martírios, das tribulações, das angústias, das perplexidades, os desânimos e tantas outras coisas que certamente nos abatem, né, nos atrapalham, mas não são capazes de destruir o crente. Porque o crente ele tem a salvação eterna, que ela não pode ser tirada de si, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E também nós vimos que a atenção toda, então, sabendo da fragilidade desse vaso de barro no qual nós habitamos, a atenção toda tem que ser colocada nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E aí, quando ele entra no capítulo 5, ele vai falar especificamente da morte agora. Especificamente da morte. Algo que todos passam, exceto aqueles que estiverem vivos na hora do arrebatamento da igreja. Esses serão apenas transformados, mas não passarão pela morte. E a esperança primeira do crente é essa, né? De estar aqui quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Muita gente espera por um avivamento da igreja, pela conversão do mundo inteiro, e tantas outras coisas as pessoas esperam, mas isso não é esperar Cristo, né? Não é esperar o Senhor. Porque a nossa esperança é que o Senhor venha a qualquer momento nos arrebatar e transformar esse corpo de fraqueza num corpo glorioso, à semelhança do dele. Então, quando nós lemos no versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, a nossa moradia terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, e ela vai se desfazer de qualquer maneira, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui, então, duas coisas já chamam a atenção. Primeiro,
que a nossa casa terrestre não é um edifício, porque quando ela se desfizer, aí teremos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos, não feita por mãos, né, eterna, nos céus. Por que esse contraste de um tabernáculo para um edifício? Porque o tabernáculo, nós não costumamos usar a palavra tabernáculo usualmente, né, no nosso vocabulário. A gente usa, geralmente a gente usa barraca, tenda, porque se a nossa tenda, né, essa tenda se desfizer, temos de Deus um edifício. Então ele dá aqui bem, ele deixa muito claro aqui a distinção entre a habitação atual, que é o nosso corpo, semelhante a uma tenda. Uma tenda, ela apodrece, ela rasga, o vento leva, desmonta, né? Quem já acampou e pegou uma tempestade dentro da barraca, sabe a fragilidade que é uma barraca, né? O vento começa a bater, aquilo começa a arrancar as cordinhas assim, de repente, quando você menos espera, a sua barraca vai embora com o vento. Então, esse corpo aqui, essa morada, essa habitação nossa aqui, provisória, é uma barraca, é uma tenda, é uma coisa tipo feira, que monta e desmonta. Na feira, nenhum feirante constrói uma loja de tijolos e cimento e telhas na feira. Ele chega bem de madrugada, arma a sua barraca, vende as coisas lá, aí desarma a barraca, põe tudo lá na Kombi, na caminhonete dele e vai embora. E assim é a vida do cristão aqui nesse mundo. Nós estamos morando num corpo que é uma barraca, que é uma tenda. Então, sabendo disso, nós não podemos ficar temerosos, né? Porque temos enfermidades, temos doenças, temos fazer o quê? Hoje não, eu recebi duas notícias de um irmão que está com câncer e de uma irmã que vai ter que passar por cirurgia também, cirurgia grande. Então, são situações que já vêm até com a idade, os dois são idosos, né? Mas que nós não temos como evitar. Nós só temos que agradecer ao Senhor por termos um tabernáculo, termos um edifício, termos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aí, por isso que ele fala, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Então, a primeira coisa que nós temos que nos conscientizar é que a nossa permanência aqui é provisória e é precária. É precária. Se você acha que vai passar a vida na academia e manter sempre o seu corpo saudável e tudo certinho, barriga de tanquinho, pode se conscientizar que ele vai se deteriorando. Nós temos uma vida que vai até os 30 anos, quando as nossas células são produzidas, o nosso corpo ele troca de células. A cada 7 anos, nós temos praticamente um outro corpo. É outro material a cada 7 anos, porque ele vai trocando de células. A cada 7 anos, ele já trocou todas as células do corpo. São outras já. A gente que pensa que está comendo o corpo que tinha, não era. São novas células que vão formando. E quando chega por volta dos 30 anos, que é a idade madura, né, do ser humano, a coisa inverte, porque até ali o corpo cria mais células do que destrói. Ele ganha mais células do que perde, né? Mas aí, passa dos 30, começa a inversão. Ele começa a perder células mais do que ele é capaz de repor. E aí vem o envelhecimento, aí vem as rugas, aí vem as pelancas, aí vem o cansaço, as enfermidades e tudo mais. Mas para o crente, o que ele pode esperar? Ele tem um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não é um corpo provisório como é esse aqui. Essa casa que não é feita por mãos, tem um versículo
em Hebreus 9, que fala assim, Hebreus 9, versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, esse versículo de Hebreus 9, 11, nos dá a dica do que significa, embora esteja falando de outra coisa, né? O outro assunto é outro, mas ele nos dá a dica o que significa a expressão não feito por mãos, não desta criação. Então, o corpo que nós vamos ter, é claro que nós não vamos receber um outro corpo. Quando nós morremos, o nosso corpo é sepultado, vira pó, e depois ele vai ressuscitar. Quando o Senhor vier nos buscar, ele vai ressuscitar esse corpo. Mas aí ele vai transformar esse pó num corpo com outras qualidades, com outro tipo de configuração, vamos chamar assim. Primeiro, que ele não vai ser um corpo dessa criação, como fala lá em Hebreus 9, 11, né? Não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, não é um corpo desta criação. Não é um corpo feito para viver na terra, não é um corpo feito para viver no tempo, como é este que nós temos hoje. O nosso corpo foi feito para viver na terra e no tempo. O nosso coração bate. Tum, 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 tum. Ele é como um relógio. Mas quando nós estivermos no estado eterno, não vai ter tempo. Não vai ter tempo, não vai ter começo, meio e fim. A nossa mente hoje, ela só funciona no tempo. Por isso que é impossível nós conhecer, nós entendermos a eternidade. Por isso que a Bíblia não fala quase nada da eternidade. Tem, acho que, 7, 8 versículos em Apocalipse que fala do estado eterno. Porque nós não seríamos capazes de compreender o estado eterno com a nossa mente que é feita para a finitude do tempo. É feita para viver no tempo. Ok? Então, quando nós recebemos esse corpo remodelado, vamos chamar assim, né, na ressurreição, ele não vai mais estar sujeito à doença, ao envelhecimento, à morte. Ele vai existir para sempre no nosso lar celestial. Para sempre. Nós temos uma morada eterna, uma casa feita por mãos eterna nos céus. Que casa é essa? Esse corpo renovado, transformado, feito à semelhança do corpo do Senhor Jesus na ressurreição. Isso é o que nos aguarda. Quando que nós vamos receber esse corpo? Né? E como que é o processo? Bom, a primeira coisa é que se nós morrermos, e nós podemos falar esse ser, né? Nós podemos colocar na condicional, porque o cristão tem a opção, né? Não que caiba a nós, mas ele tem a opção de não morrer, caso o Senhor Jesus volte antes. Mas se nós morrermos, nós teremos nosso corpo será sepultado, como acontece com todo ser humano, estaremos no sono da morte. Muito importante entender aqui que a Bíblia fala dos que dormiram. Os que dormiram, ela se refere aos crentes que morreram. Quando não é um crente, fala os que morreram. Então, os crentes que morreram são chamados aqueles que dormem. Mas ela está se referindo apenas ao corpo. Tem algumas religiões aí que pregam o sono da alma. Diz que a pessoa morre e entra numa espécie de coma profundo e nunca mais vai acordar, a não ser no dia da ressurreição. Ora, isso nega o que o Senhor falou para aquele ladrão, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, o que a gente iria entender nessa passagem? Que o malfeitor na cruz ia ficar dormindo no paraíso, perto do Senhor? O Senhor não está dormindo no paraíso. O Senhor foi colocado no sono da morte, porque foi colocado na sepultura, o seu corpo foi colocado no sono da morte, e 3 dias depois, o que aconteceu? O seu espírito e a sua alma se juntaram ao seu corpo na sepultura e ele saiu. Ele saiu do sono da morte, saiu vivo, ressurreto.
Então, nós teremos o nosso corpo sepultado. O corpo vai estar num torpor, vamos dizer assim, dormindo, porque não vai ter sensações nenhuma mais. O corpo vai virar pó. Mas a alma e o espírito, no momento em que nós sairmos aqui do nosso corpo, aqui dessa terra, nós entraremos na presença do Senhor. Muito importante entender isso. Um cristão, ele fecha os olhos aqui nesse mundo e ele abre os olhos num outro mundo. Ele abre os olhos na presença do Senhor no céu. Muito precioso isso, né? Nós entendemos que não tem escala, é um voo sem escala. É um voo sem escala, da terra para o céu. Não tem purgatório. Não tem purgatório. Ah, mas e os pecados que não foram ainda? Um cristão, um crente em Cristo, um salvo por Cristo, ele teve todos os seus pecados perdoados. Todos. Mas e aquele que eu nem lembrava? Também está na lista, porque a gente esquece. Quantos pecados nós temos? Às vezes as pessoas perguntam, mas Mário, eu tenho que confessar. Como é que eu vou confessar todos os meus pecados se eu não lembro? Amigo, Deus sabe que você não lembra. Ele sabe, ele conhece todos. Então, no momento que você confessar a Cristo todos os seus pecados, ele vai escrever todos lá e pronto, resolvido o seu problema. Presentes, passados e futuros. Todos. Então, estando assim, justificados, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, fala lá em Romanos. Então, o nosso espírito e a nossa alma vão imediatamente para a presença do Senhor. Nosso espírito é aquilo que nós temos de mais nobre, mais elevado na criação, é o espírito do homem. Nenhum animal tem espírito. Nenhum animal tem espírito. Nem o porco, porque a gente costuma falar que fulano é espírito de porco. Não, o porco também não tem espírito. Mas o porco tem alma. Os animais têm alma. O que é alma? A alma é a parte do ser humano, das suas emoções, das suas percepções, das suas lembranças. Essa é a alma. Um cachorro tem emoções, o cachorro tem alma. O dono chega em casa, ele fica todo contente, sacudindo o rabo, porque ele tem alegria, ele tem tristeza, ele tem uma alma. Ele é um ser vivente. Mas quando ele morre, ele acaba, porque ele não tem espírito. O espírito é a parte imortal do ser humano, a parte que é perene, que nunca mais deixa de existir. Então, mesmo os perdidos, os que não creram em Cristo, continuarão existindo após a morte. Não tem fim. Não tem fim. Aquele que pensa que vai se suicidar para se livrar dos problemas, ele só vai arrumar um problema maior. Ele só vai mudar de problema. Ele não tem fim. Não acaba mais. Do jeito que a árvore cai, ela fica. Isso é muito solene. Então, no momento em que nós morremos, nós entramos na presença do Senhor. Isso é tipificado. Paulo fala, deixa claro isso, né? Porque ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos até lá no versículo. O morrer é ganho, acho que é. Filipenses, capítulo 1. Ele fala assim no versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Porque isso é muito melhor estar com Cristo. Então não há temor de morte para um salvo por Cristo, porque ele vai estar com Cristo. Ele vai passar do estado de vivo
para uma condição que a Bíblia chama de Hades. Entenda que o Hades não é um lugar especificamente, né? Não vá procurar no Google Maps onde é que fica o Hades. Talvez você encontre algum barzinho chamado Hades, mas não é Hades, não é um lugar. Hades é uma condição, um estado. E é isso que acontece conosco quando nós saímos desse corpo, nós desencarnamos, nós passamos a um estado de desencarnados, que é um estado de Hades, onde o corpo e a alma, o espírito e a alma continuam conscientes, como estavam conscientes o espírito e a alma daquele rico, né? Que morreu, que está ali conversando com Abraão, e ele está com sede, ele tá sofrendo, ele quer que Lázaro vá lá avisar seus irmãos, né, do terror que os espera e tal, mas Abraão fala que não adiantaria, nem se fosse um dos que morreram lá avisar, que não seria possível. E é interessante isso, porque ele pede para que Abraão mande Lázaro avisar seus irmãos. Ele não pede que Abraão o tire daquela situação. Porque para um incrédulo, ficar na presença do Senhor é um inferno. Ele não quis em vida, ele não vai querer na morte. Enquanto estava vivo e foi apresentado a ele o plano da salvação, a salvação pela fé, a justificação pela fé, e ele rejeitou, ele não vai querer, depois de morto, entrar na presença de Deus. Não vai querer. Não vai querer. Ele não quer sofrer, mas ele vai sofrer. Então, nesse estado de Hades, os perdidos já começam a sofrer logo após a morte. Morreu, já começa o sofrimento. Mas nada ainda comparável ao que ele vai sofrer depois, quando for lançado no lago de fogo. Porque nesse estado de desencarnado, ou de Hades, em que estarão tanto os salvos quanto os perdidos, os salvos terão prazer, terão alegrias, porque a parte de si que governa essas coisas continua intacta e continua consciente. Então, por isso que nós no céu nos alegraremos, nós adoraremos o Senhor, louvaremos, teremos o prazer de reencontrar aqueles que partiram antes de nós. Vai ser uma alegria só, é uma festa só na presença do Senhor. Mas ainda assim só com o espírito e o corpo. Alguns perguntam assim, mas se já estou com o Senhor, por que eu tenho que ressuscitar? Porque nós fomos criados com espírito, alma e corpo. E quando a Bíblia fala espírito, alma e corpo, ela nunca fala corpo, alma e espírito. Ela fala espírito, alma e corpo, começando pelo mais elevado, a parte mais elevada, depois a menor, mais baixa, a alma, e depois o corpo. As três partes, porque o ser humano é um ser tripartido, assim como Deus é um Deus triuno, o ser humano é um ser tripartido, formado por três partes. E ainda que nós estejamos na presença do Senhor com espírito e alma, nós estaremos incompletos, enquanto não tivermos de volta o nosso corpo, de volta em termos, porque nós o receberemos como um corpo muito melhor, um corpo que teve um banho de loja, vamos dizer assim, né? Não esse caco aqui, né? Não esse tabernáculo, essa tenda, essa barraca, mas um edifício, uma coisa duradoura para sempre. E aí sim, estaremos na eternidade com um corpo que não dá para imaginar como será. Nós temos algumas pinceladas assim, quando nós vemos, por exemplo, os discípulos trancados, depois da morte do Senhor Jesus, eles trancados numa sala com medo dos judeus, e o Senhor se coloca no meio deles. Mas quem abriu a porta? Ninguém abriu a porta, não precisava abrir a porta. O Senhor entrou com o seu corpo ressuscitado, porque é um corpo que não está sujeito mais às limitações do tempo, do espaço, da matéria. Como é que ele saiu da tumba, do túmulo?
Eu sempre penso que a, os panos que enrolavam o Senhor no túmulo não foram desenrolados. Não foram desenrolados. Porque normalmente, quando Lázaro ressuscitou, e a ressurreição de Lázaro não é a mesma ressurreição, era uma ressurreição provisória. Lázaro foi trazido de volta à vida, mas no mesmo corpo que ele tinha antes. O corpo foi curado da sua doença e Lázaro foi trazido de volta à vida. Mas depois de um tempo, Lázaro morreu, envelheceu e morreu. Ou pegou uma doença e morreu. Mas quando ele sai do túmulo, Lázaro, o Senhor precisa falar para as pessoas em volta para desatá-lo. Para desatá-lo. E o interessante é que quando o Senhor fala lá, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem para fora. Mas como que Lázaro vem para fora? Nós não sabemos. Uma coisa miraculosa, porque ele estava que nem uma múmia. Né? Eles enrolavam a pessoa com tiras de pano como se fosse uma múmia. E ele veio para fora assim, ó, talvez flutuando, né? Não sei como. Mas quando ele estava lá fora, ainda assim ele não podia se mexer. Precisou o Senhor mandar que os outros tirassem os seus panos, desenrolassem ele daquelas faixas. Mas quando o Senhor saiu da sua tumba, eu entendo que ele não foi desenrolado das faixas. Ele saiu de dentro delas. Quando os discípulos entraram, eles devem ter visto como se fosse... Quem já viu aqueles... quando a lagarta, né? A lagarta, ela constrói toda uma casa em volta dela, assim, de pedacinho de planta, de folha e tal. E depois, quando ela sai de dentro dali, vira uma borboleta, né? Ela sai dali de dentro, aquilo fica oco, fica vazio. Então, eu imagino aqueles panos enrolados, vazios, porque o Senhor saiu de dentro deles. Simplesmente. E quando ele sai da tumba, ele não precisou abrir a pedra. A pedra foi aberta pelos anjos para dar testemunho para os que estavam fora. Porque ele não precisava ter aberto a tumba. Se ele ressuscitou, se ele era capaz de atravessar paredes, podia sair direto pela terra mesmo, sem. Mas aquela pedra foi rolada para fora para testemunho dos que estavam do lado de fora, para saber, né, lá, o Senhor ressuscitou, está vazia, a tumba está vazia. Então, nós seremos capazes, como o Senhor, nesse novo corpo que nós teremos, de não ter limitações mais, como são as limitações da matéria, né? E não deixa, se eu quiser atravessar a parede aqui, eu vou ficar com um galo na testa, porque eu não consigo. Matéria com matéria. Mas quando nós estivermos nesse corpo, ele não mais estará sujeito às limitações da matéria. Mesmo porque nós vamos viver no tempo sem tempo. No tempo sem tempo. O que é o tempo sem tempo? É a eternidade. Às vezes a gente fala assim, apenas para nos localizar, fala assim, porque na eternidade passada, porque na eternidade futura, mas não existe isso na prática. Porque a eternidade não tem passado, não tem futuro. A eternidade é a eternidade. Deus é. Não é Deus não foi, Deus é. Ele está o tempo inteiro na eternidade, Deus. Nós não vamos entender isso aí, né? Nós não vamos entender isso aí, porque é muito grande para nós, é muito complexo para nós. Eu gosto de pensar, às vezes, olhando para as estrelas, né? Você tem uma estrela lá distante e a luz dela chega aqui até nós, quando nós vemos a luz dessa estrela, na realidade, talvez ela nem exista mais, porque a luz tem um tempo para viajar, a chegar até a Terra. Por exemplo, a luz do Sol, quando você vê os últimos raios de Sol no horizonte, assim, o Sol está se pondo, o Sol se pôs, acabou. Na realidade, ele já tinha se posto, ele já tinha se escondido 8 minutos antes. O que você viu era a luz do Sol quando chegou na Terra 8 minutos depois de sair do Sol. Porque o Sol é uma estrela
é a estrela mais próxima que nós temos. Mas existem outras estrelas que estão muito mais distantes, em que a luz demora milhares de anos para chegar até a Terra. Então, quando nós olhamos para o céu e vemos uma estrela, nós não estamos vendo nada. É ilusão pensar que, lá, a estrela lá, não aponta, não aponta que dá verruga no dedo, né? Não tinha, pelo menos aqui no interior de São Paulo tinha essa superstição. Não aponta para a estrela que dá verruga no dedo. Olha, pode apontar à vontade, porque você não está apontando para a estrela. Você está apontando para a luz dela, onde ela estava há milhares de anos atrás. E a sua luz só chegou agora aqui na Terra. Então, tá tudo bem aí, a transmissão tá ok, tá tudo em ordem. Minha voz está chegando aí. Eu estou numa estrela meio distante aqui. Tudo certo. Tudo certo. É que eu fiz uma conferência outro dia com os irmãos de Goiânia e toda hora a gente perdia a conexão e eu continuava falando sozinho. E aí tem que perguntar para eles onde é que eu parei, porque ia perdendo, né? Mas tudo bem. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Aí no versículo 4, ele vai falar. Eu ia explicar da questão da distância da estrela. Então, eu costumo imaginar que Deus fosse assim um ser tão grande, mas tão alto, que, por exemplo, quando ele olha para uma estrela, ele é da altura dela, então ele está olhando na frente dele, sem nenhum delay, sem nenhum atraso da luz chegar até ele. Ok? Mas daí, quando ele quer olhar para essa estrela do ponto de vista dos homens, ele se agacha até a Terra, para ele ter a percepção que tem os homens. Mas se ele quer olhar de novo, ele fica em pé outra vez e vê essa estrela no seu momento atual. E quando ele se agacha, ele vê a estrela como ela era 1000 anos atrás. É um exercício maluco, né? Quando você começa a pensar em tempo, porque realmente é isso. Nós não conseguimos perceber as coisas exatamente como elas são. E não precisa nem sair da Terra para isso, né? Quando no capítulo anterior ele falou, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. É fácil exemplificar isso. Olha só, você tem uma obra, estão construindo várias quadras da sua casa. Você vê lá um prédio construindo e você vê os trabalhadores lá em cima, né? Pregando tábua lá em cima. Então, o que você vê? Você vê um martelo do cara fazer assim, e quando ele levanta o martelo, é que você escuta pá, pá, pá. Por quê? Porque o som, ele leva um tempo para viajar no ar. O som viaja são ondas sonoras viajando através do ar. No espaço não tem ar. Mas a luz, ou seja, a visão que você tem daquele martelo, ela é quase imediata. Não é totalmente imediata também, não. Porque a luz, a imagem do martelo, levou algum tempo para chegar até você. Claro que não é a distância do Sol da Terra, 8 minutos, né? Mas é um tempo que a gente nem mede porque é infinitamente pequeno. Mas isso demonstra uma coisa, que as coisas que nós vemos, elas não são a realidade. As coisas que nós ouvimos não são reais também. Elas só existem no momento em que chegam até nós, essas informações. Tem até uma frase filosófica, né? Filosófica, que diz assim, existe barulho na floresta quando uma folha cai, se não tiver nenhum observador? E aí? Né? A folha caiu pá, no chão assim, mas se não tinha ninguém para ouvir, existiu esse barulho da folha cair? Então, a nossa vida ela é sensorial. Nós nos ocupamos com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós ouvimos, mas elas nem sempre são a realidade. É isso que estou querendo
tentando explicar aqui com essa questão da luz do sol, da luz da estrela e etc. e tal. Mas vamos continuar, antes que fique muito, muito complicado, eu tenho que escrever umas fórmulas aqui na tela, algumas fórmulas físicas. Ô, Mário, só aproveitando aí, É. sobre o tamanho, né, de Deus que você falou, aquele Salmo 113, o versículo 5 e 6, se a gente puder interpretar ele literalmente, a gente vai ter uma noção do tamanho, né? Você já viu lá o Salmo O Salmo 113, 113. versículos 5 e 6. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? É, exatamente. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Exatamente isso. Esse é o nosso Deus. Ele, para tratar conosco, ele tem que se inclinar, porque ele é muito grande. Ele é infinitamente grande, esse nosso Deus, né? Então, é basicamente isso, sim. Então, quando nós lemos aqui, no versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, ou nessa tenda, ou nessa barraca, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui ele muda um pouco a figura que ele criou da barraca e do edifício, né, da relação barraca, tabernáculo, edifício, para uma pessoa vestida ou nua nua e vestida, né? Ele falou isso no versículo 3. No versículo 3 ele falou, se todavia estando vestidos, não fomos achados nus. Uma pessoa não salva ainda, ela não está ainda coberta pela justiça de Cristo. Mas aqui talvez a intenção maior seja justamente a respeito do corpo, não é? O corpo estar nu porque está morto, mas ressuscitado estando vestido. Talvez seja mais nesse sentido. Não vou apostar nisso, mas fica aí para o exercício de cada um. E o versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, tirados dessa barraca e colocados na chuva, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o desejo do crente não é efetivamente perder esse corpo pela morte, porque isso iria contra a própria natureza, né, que nós temos instintivo até de luta pela vida, de querer viver a todo custo. Mas nós queremos ser revestidos, o mortal ser absorvido pela vida, deixar de existir o mortal e tudo ficar vida em nós. E é isso que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Podemos até ir para lá. Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Esse corpo espiritual não é no sentido de um corpo etéreo, transparente, uma fumacinha só, tipo um Gasparzinho, não. É um corpo que vem do céu, é um corpo que vem de Deus. A transformação do corpo natural para esse corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual.
O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha aí, dormir como sendo a morte para o crente. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista. Olha, mais uma vez, a mesma figura que ele está falando lá no capítulo 5, de revestir. Nós queremos que o mortal seja revestido pela vida, né? Ser absorvido pela vida. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. O que é corruptível? É uma coisa que pode apodrecer. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, o teu anzol? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, o ferrão, o anzol da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando lá mais uma vez, no capítulo 5. Depois dele falar para que o mortal seja absorvido pela vida, no versículo 4. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O penhor é a garantia do Espírito. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia. É como quando você vai penhorar um relógio na Caixa Econômica, você dá o relógio lá, eles te dão um dinheiro, né? E você fica com um comprovante, o seu penhor, de que o relógio está lá. Amanhã você quer tomar de volta o relógio, você vai lá e paga e dá o penhor e eles devolvem o relógio. Acho que é mais ou menos assim. Eu nunca penhorei meu relógio. Aliás, nem relógio eu uso. Então, no versículo 6, ele fala: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, aqui, com isso, ele vai deixar claro também esse versículo 7, que eu acho muito importante. Não andamos porque andamos por fé e não por vista. E deu para explicar bem o nascer do sol, o martelo do trabalhador e tal, para a gente ver que aquilo que nós vemos não é a realidade. Efetivamente não é a coisa permanente, a coisa duradoura, a coisa que é para sempre. Então nós andamos por fé. A vista pode olhar no espelho e falar assim: meu, que caco, eu estou muito ruim. Mas a fé olha no espelho e fala assim: o Senhor preparou um edifício para mim. Eu tenho um edifício preparado. Não mais essa tenda toda esfrangalhada aqui, toda apodrecendo. Tem um edifício preparado para mim na ressurreição. Por isso Agora, estamos sempre de bom ânimo, só para completar. viu, Mário? O versículo 3 na versão do Darby fica mais claro.
o versículo 3. Se formos encontrados vestidos, não seremos encontrados nus. É pouca coisa diferente aqui do outro, né? Porque a impressão que dá no versículo 3 da versão corrigida é que é algo que nós precisamos fazer, né? Vestir alguma coisa. Mas tudo isso aqui que nós lemos nesse capítulo é obra de Deus. Nada aqui cabe a nós. Então, se estando também vestidos, não formos encontrados nus. Acho que é isso. Tem uma pergunta de um irmão aí no chat. Uma pergunta, vamos à pergunta. Responder, deixa eu ver aqui em cima. Irmão Alexandre. Adão, quando foi criado, ele foi criado para viver eternamente. Visto que ele foi condenado à morte só após a sua desobediência, ele foi avisado por Deus que, se comesse daquele fruto, certamente morreria. Adão ele foi criado a partir do pó da terra, né? Ele foi criado, tanto é que tudo que temos no nosso corpo, você encontra na terra. Nós não temos nada estranho às coisas que estão no nosso corpo. São a matéria-prima de um corpo humano, ela pode ser encontrada. São minerais, são, não sei, eu não sou médico, mas são todas as coisas que você encontra no chão, vamos dizer assim, né? E Deus fez o primeiro corpo humano, o corpo de Adão, foi criado a partir do pó da terra. Depois foi lhe dado vida, né? Adão, quando foi criado, ele foi criado para viver eternamente, visto que ele foi condenado à morte só após a sua desobediência. Bom, eu entendo, talvez alguns irmãos tenham um entendimento diferente disso, mas eu entendo que Adão talvez pudesse morrer, como efetivamente morreu, né? Como efetivamente morreu. Mas que se ele morresse, isso faria parte da criação. Porque pensa assim, cada folha que caísse de uma árvore, no tempo de Adão, ela apodreceria no chão. Quando nós pensamos que todos os animais marinhos, por exemplo, os animais marinhos, eles são todos carnívoros. Todos eles são carnívoros. O ciclo de alimentação no mar é de carnívoros, porque não tem aquela ideia de que peixe come alga, né? Não tem. Os peixes começa lá na cadeia alimentar, começa com o crio, que é um pequenininho, tipo um camarãozinho microscópico, e depois um vai comendo outro, vai comendo outro, vai comendo um, até chegar nos grandes animais. Mas a cadeia alimentar no mar, ela é carnívora. E nós não sabemos exatamente como isso acontecia na Terra, mas é difícil imaginar como seria Adão vivendo para sempre aqui na Terra, porque Deus colocou na Terra a árvore da vida. A árvore da vida. Então, quando ele escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, com o aviso de que ele morreria, a gente poderia pensar assim, por que ele não escolheu comer da árvore da vida? Não é? Porque a árvore da vida estava ali também. Se ele comesse, ele não morreria. Então, o fato de existir a árvore da vida, talvez demonstre que ele poderia sim morrer. Mas não seria a morte algo horroroso, algo de perdição ou qualquer coisa assim. Seria apenas um ciclo, uma parte do ciclo da vida. Tanto é que existia a árvore da vida. E durante o milênio, as pessoas não vão morrer, a não ser aquelas que pecarem. Quem pecar vai morrer. Mas quem não pecar não vai morrer, vai viver 1000 anos. E vai ficar doente? Vai ficar doente, mas daí vai ter a árvore
cujas folhas são para a cura das nações. As pessoas vão ser curadas das suas enfermidades. Mas não vão morrer, a menos que pequem, durante 1000 anos. E quando Adão comeu daquele fruto, ele começou realmente, ele morreu espiritualmente, né? Mas ele começou realmente a morrer materialmente, porque ele começou daí a entrar no ciclo da morte. Mas mesmo assim, nós vemos que os primeiros seres humanos, eles duravam até 1000 anos, quase. Vemos as genealogias, eles viviam muito tempo, séculos. Pessoas vivendo séculos. Você imagina uma coisa dessa? Mas é difícil imaginar como era, né, o tempo no Jardim do Éden, porque mesmo entre se nós pensarmos na criação que aconteceu antes do Éden, porque teve uma criação anterior, que foi destruída, nós não sabemos o que tinha lá. Sabemos que tinha os dinossauros, sabemos que tinha florestas. Nós enchemos o tanque do carro com o combustível fóssil de antigas florestas que existiram naquele tempo. E existiram animais, e os animais eram gigantescos. E eu vi um documentário onde a pessoa apresenta que as condições da Terra deviam ser totalmente diferentes, tanto é que aqueles répteis pterodáctilos, acho que chamava, né? Aqueles dinossauros que voavam, pela análise do esqueleto, e do formato, do tamanho e tal, eles não seriam capazes de voar hoje, mas eles voavam então. Por quê? Porque o ar naquela época devia ser muito mais denso, tinha muito mais oxigênio, tinha maior densidade, a pressão atmosférica era diferente, então era tudo diferente para eles poderem voar e também para os outros animais poderem crescer naquela enormidade que eles cresciam, naquele tamanho. Era porque o ambiente na Terra era diferente. Era uma atmosfera extremamente carregada de umidade, e para poder haver grandes florestas que havia, né, que depois se transformaram em combustível fóssil para nós, o petróleo que são grandes florestas que foram apodrecendo. E aí veio aquele dilúvio, que nós não sabemos quando foi, que cobriu toda a Terra. E aí você entra no versículo 2 de Gênesis 1, a Terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, porque o planeta ficou coberto de águas, totalmente coberto de águas. E com isso, tudo que havia de vida na Terra foi sepultado. Quanto tempo isso aí ficou sepultado? Milhões de anos, talvez, nós não sabemos. Porque a Bíblia nos apresenta da criação dos animais presentes, esses que nós conhecemos hoje, e do homem presente que nós conhecemos hoje para frente. Dali para trás nós não sabemos. Nós não temos nada para especular em cima, né? Pode ter no filme de ficção científica, alguma coisa assim. Mas o que Deus queria nos mostrar, Ele mostrou. Que é o que cabe a nós saber. O que Deus não revelou, não revelou para nós. Mas é isso. Não sei se respondi. A irmã José também pergunta, né, se saímos do barro, né, todos. Na realidade, algumas ideias, por exemplo, a Bíblia não fala que fomos criados do barro, né? Fomos criados do pó da terra. Mas acho que tem outras passagens que falam de barro, ou da fragilidade do barro, né? Deus, o oleiro faz do barro, né, um vaso. Então, tudo bem a gente pensar dessa maneira também. Mas uma coisa importante entender é que nós não fomos criados diretamente por Deus, como foi Adão. Isso é importante entender, porque só existe na Bíblia Filho de Deus primeiro, o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que sempre foi Filho de Deus, nunca foi criado,
mas sempre teve esse parentesco de filho de Deus. Segundo, os anjos. E quando eu falo anjos, entenda que existe uma variedade, não é só um tipo, né, de anjos. Você tem os anjos, você tem os querubins, você tem os serafins, você tem os vigilantes, você tem os. Tem muitos. Anjos, Hã? Os arcanos, arcanjos, as potestades, ah, como fala lá em Efésios, né? As potestades e as dignidades, tem várias designações de seres espirituais. É que nós não temos detalhes deles porque a nossa função é conhecer a Cristo, não conhecer demonologia ou angiologia ou alguma coisa assim, né? Conhecemos a Cristo, mas que a variedade é muito grande também no mundo espiritual. Nós não sabemos quantos anjos existem. Existem mais anjos do que seres humanos. Eles foram criados. Eles foram criados diretamente por Deus. Deus fez um a um os seres espirituais. Mas o homem, Deus criou um homem. Por isso que Adão é o único que é chamado de filho de Deus. Os anjos também são chamados de filhos de Deus. Lá em Jó, eles são chamados de filhos de Deus. E Adão é chamado de filho de Deus, porque Deus o fez Adão. Então, meu filho de Deus. Mas a nós, eu não fui feito por Deus. Estranho falar isso, né? Mas eu não fui feito por Deus. Eu fui feito da relação do meu pai com a minha mãe. Claro que Deus me deu vida, né? Nessa relação, Deus é quem dá vida. Por isso que Por isso que é tão errado aquela frase: todos somos filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Os únicos filhos de Deus são o Senhor Jesus, Adão, os anjos antes, né? Os anjos, Adão e agora aqueles de que fala João capítulo 1. João capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder, é um poder extraordinário, um poder excepcional, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso quer dizer o quê? Que todas as demais pessoas nasceram do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Ok? Por isso que são seres naturais, não feitos por Deus, não criados diretamente por Deus, como foi Adão, como foram os anjos. Agora, quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, recebe também o poder de ser feito filho de Deus. E ela então passa a ser nova criação. Por isso que fala da nova criação. Que a velha criação é do homem natural, né? Nova criação, criados agora em Cristo Jesus. Somos seres agora, ainda não estamos na carroceria, vamos dizer assim, dessa nova criação. Mas já somos nova criação. É como se nós éramos Fusquinha, agora nós somos Fusquinha com motor de Ferrari. Só falta trocar a carroceria do Fusquinha. Mas o motor da Ferrari já está lá dentro. mas Dirijam com você. cuidado. Continua aí, irmão Mário, a pergunta. Miríades é porque é incontáveis, os anjos? Isso, miríades é um número incontável. É miríades, né? A palavra certa é miríades. Talvez se você buscar no dicionário, miríade. Então, no dicionário fala que a palavra grega significa 10 mil, mas não. O que significa miríade na Bíblia? Vamos ver aqui. Na palavra no português é usado também para valor indefinido. Valor indefinido.
eu acredito que existem mais anjos do que gente. Do que gente de todas as épocas. Irmão Mário, boa noite. Oi? Voltando lá no versículo 3 do capítulo 5, será que não tinha a ver aquilo que o nosso Deus fez lá no princípio com Adão e Eva, né, cobrindo a nudez dele, dando a entender que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né, estava cobrindo a nudez, né, daqueles que criam no Senhor Jesus, já que ele sacrificou o animal, isso é uma figura, né, do sacrifício do nosso Senhor para nos salvar, da paga pelo pecado. Você poderia... Eu não sei, tem alguns que pensam assim, tem alguns que entendem que seria o vestido ou nu, seria a diferença entre estar justificado, né, justificados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, ou não justificados, nus, né, que seria se apresentar diante de Deus. Mas como o assunto aqui é o corpo humano, né, talvez ele esteja falando de encarnado e desencarnado, né? Então, quando nós, nesse corpo atual, nós estamos encarnados, mas nus, porque é um corpo que está apodrecendo. É uma tenda. Mas o edifício, aí sim nós estaremos vestidos, porque o edifício não voa com o vento. O edifício é uma coisa firme, segura. Então, talvez, neste capítulo, seja mais nesse sentido, de você estar não protegido, nu, né, a mão na frente e outra atrás, ou estar dentro de um edifício firme, feito de tijolos, cimento, que não se abala com a ventania. Eu acredito que talvez essa seja uma melhor interpretação, porque veja que a continuação do versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E aqui também, outra coisa importante entender, é que ele não está falando do estado geral do ser humano. Ele está escrevendo para salvos e falando da condição dos salvos. Então, nenhum salvo vai ser achado nu, porque ele é salvo, ele já foi justificado, né, pela morte de Cristo. Ele não está nu mais. Talvez algum irmão tenha uma ideia diferente, né? Mas eu penso que seria mais ou menos relativo aqui ao corpo, não especificamente à justificação. Ok, né, irmãos? Tem mais alguma pergunta? As pessoas que vão morrer no milênio, elas vão morrer e vão ficar no Hades, como as pessoas que morrem hoje. Elas vão ficar aguardando aí a ressurreição do grande trono branco, quando todos serão ressuscitados para receber a sua condenação no lago de fogo. Aqui o Cristiano perguntou, 1 Pedro 3:18 a 20, diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Muitos ficam confusos com esse texto porque entendem que está conectado com habitantes contemporâneos de Noé. E tem também o pregar aos mortos, de 1 Pedro 4:6. Bom, na realidade, o Senhor Jesus não foi pregar a mortos.
Não foi pregar a mortos. Porque não adianta pregar a mortos. Vai pregar a mortos por quê? Né? Esse versículo aí, essa passagem de 1 Pedro 3,18, a leitura correta dela é o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos hoje em prisão. Então, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos hoje em prisão. Quando ele foi? Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, Noé, o Espírito de Cristo estava em Noé, pregando aquelas pessoas cujos espíritos hoje estão em prisão. Mas ele pregava a pessoas vivas, Noé pregou as pessoas vivas. Deu chance a elas. Elas morreram, os espíritos delas hoje estão em prisão. A outra passagem é 1 Pedro 4:6. Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. A mesma coisa. Foi pregado quando eles estavam vivos. E hoje eles estão mortos. É muito importante entender essas coisas para não cair nos erros de adventistas e outras seitas aí, que acham que Cristo foi pregar aos mortos. Mas não, ele teria mentido ao ladrão na cruz se ele fosse fazer isso, né? Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora você imagina, o ladrão chegou no mesmo dia no paraíso: cadê o senhor? Aí ele foi lá pregar para os mortos. Não, não tem isso. Bom, Se não temos mais mas, nada, né? é, Não houver nenhuma pergunta, irmãos, vamos encerrar aqui. encerrando. Irmão George perguntou. O estado do povo que estiver no milênio será como uma nova vida? Não. Nascido de novo? Não. Pergunta por que, como o irmão falou que no milênio quem pecar será morto, eu lembrei de Romanos 3, que declara o estado do homem natural incapaz de ser perfeito. Exatamente. O milênio, entenda assim, é tudo que tem hoje e, de repente, Satanás é tirado do cenário. Não tem mais tentação externa. Mas a pessoa continua morando na mesma casa. Termo, né? Porque o mundo vai passar por uma grande convulsão e tal. Mas as pessoas que ficarem aqui, elas vão trabalhar, elas vão plantar, vão colher, vai ter governo, vai ter nações, vão ter reis. Cristo será rei de reis, ele reinará sobre os reis, mas vai ter navio, vai ter viagem, vai ter estrada, não sei se vai ter avião, não sei como é que vai ser, né? Porque pode ser que aconteça uma convulsão aí, muita coisa de tecnologia não funcione mais, mas vai ser uma terra. Pensa assim, se voltasse tudo a ser como nos tempos do Senhor Jesus, né? As pessoas morando em casas, viajando de carroça, cavalo, navio, a vela e tudo. Imagina que fosse isso aí. Vai ser um milênio, vai ser uma coisa, um mundo nada diferente. As pessoas estarão na sua carne. Elas não serão pessoas renovadas, nascidas de novo, nada disso. Tanto é que quando Satanás é solto, ele imediatamente consegue arrebanhar um exército de milhares de pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas que nasceram, pessoas que ou pessoas que entraram no milênio enrustidas, né, sem serem exatamente declaradas como inimigas de Cristo, ou pessoas que nasceram nesses 1.000 anos. Agora imagine 1.000 anos, quanta gente vai nascer? Gente que vai nascer que nem conheceu o modo de vida de seus pais antes desses 1.000 anos. Então, esses
serão arrebanhados por Satanás para tentar destruir a cidade santa, que é Jerusalém, mas o Senhor vem do céu e desce fogo do céu e extermina todo mundo. Então, o mundo do milênio não é um mundo de pessoas transformadas. É muito importante entender isso. O céu, sim. O céu, sim, mas o milênio, não. É a Terra. A sua carga da bateria está em 28%, irmão. A última, então, aí, Mário. O irmão pergunta sobre a extinção das línguas. Se acontecerá também no milênio. Bom, Fernando. Eu acho que não. No milênio, eu acredito que as pessoas vão falar inglês, português, espanhol, alemão, chinês. Não vai mudar nada. Pensa assim. Pensa como se hoje começasse o milênio. Né? Como ia ser? A mesma coisa do que nós estamos vivendo aqui. Talvez o Brasil, talvez o Brasil ganhasse de Camarões, ao invés de perder. Verdade. Amém, irmãos. Graças ao Senhor, né? Mais uma reunião aqui. Se tiver mais alguma pergunta, anota aí, irmãos, para a próxima. A próxima live a gente traz aí de novo para o irmão Mário. Isso. O irmão Jefferson, pode dar graças aí ao Senhor? Sim, irmão. É só esperar a irmã tirar a gravação.